Formação montanhosa do mundo. Está situada ao longo da porção oeste da América do Sul. O clima dos Andes é tipicamente frio de montanha, com presença de baixas temperaturas e formações de neve. A fauna e flora andinas são bastante resistentes às condições climáticas adversas da região. A Cordilheira dos Andes possui grande importância cultural, ambiental e económica para os habitantes da região. O turismo é uma das atividades mais importantes da economia da região. O ponto mais alto desta cordilheira é o Aconcagua. A Cordilheira dos Andes está localizada na América do Sul, entre os países Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador. Veja a seguir. Saudações, sejam bem-vindos ao maior diálogo da televisão moçambicana. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, Efra Josia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. Em diálogo nós recebemos o pastor, engenheiro e também político moçambicano Venâncio Mondlane, que vai nos ajudar a dialogar em torno de um tema pertinente e atual. Para já, irei saudar o meu convidado especial de hoje, o engenheiro Venâncio Mondlane. Doutor, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Muito obrigado, Massango, pelo convite e também um cumprimento especial a todos aqueles que estão atentos, internautas, simpatizantes, curiosos, irmãos, moçambicanas e moçambicanos que estão presos nessa tela para ouvir questões importantes sobre Moçambique. Desde já agradecer ao doutor por ter aceito o nosso convite, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Dr. Venâncio Mondlane. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual, que é o pensamento político do Venâncio Mondlane. Doutor, o tema de hoje é o pensamento político do Venâncio Mondlane. Com uma pergunta prévia, qual é o Moçambique que o Venâncio Mondlane sonha? Muito bem. Olha, esta é uma questão muito interessante, porque de fato todas as minhas batalhas, todas as minhas lutas, elas têm a ver exatamente com um sonho, um país projetado, um sonho, um projeto de sociedade que eu tenho na minha cabeça. Bom, primeiro, o Moçambique que eu sonho é um Moçambique que seja verdadeiramente, genuinamente livre e democrático. E eu digo isto porque esta é a base de tudo. Se um país não consegue garantir direitos fundamentais dos cidadãos, as liberdades fundamentais dos cidadãos, não consegue garantir os princípios democráticos, significa que esse país não tem condições nem para depois começar a desenhar a estratégia para a saúde, a estratégia para a política económica, a estratégia para a educação. Portanto, está totalmente vedado. Então, a base fundamental, o substrato fundamental para depois nós construirmos o edifício do Moçambique de sonho é exatamente um Moçambique verdadeiramente livre, verdadeiramente democrático. Portanto, esta para mim seria, digamos assim, o objetivo geral, digamos assim, do meu pensamento político, do qual depois podemos derivar outro tipo de variáveis, mas isto aqui é fundamental. Portanto, um país sem democracia verdadeira é impossível de se desenvolver. E, por exemplo, vamos lá, só para não dizer que estamos assim a falar de coisas assim muito abstratas. Quando eu falo de um país verdadeiramente livre, um país verdadeiramente democrático, primeiro, é importante que as pessoas em Moçambique possam usufruir de todos os direitos que constam na nossa Constituição. Veja uma coisa engraçada.
todas as lutas que o país fez, se você, Massango, olhar para a história de Moçambique, vais ver que nos últimos 100 anos, a maior parte do tempo, o país sempre esteve em conflitos ou latentes ou conflitos reais. Mas todos esses conflitos visavam o quê? Visavam uma coisa simples. Visavam a liberdade, visavam a democracia, visavam direitos humanos. Portanto, a luta, por exemplo, que foi feita para a independência de Moçambique, pela Frelimo e que estes 3 movimentos, visava tudo o quê? Não era simplesmente liberdade, visava direitos humanos, visava democracia. A luta que foi feita pela Renamo durante 16 anos, visava o quê? Liberdade, democracia, direitos humanos. Então, esta é a base fundamental. Significa que sem exatamente este pedestal, sem esta fundação, é como se nós tivéssemos um edifício e a fundação do edifício, para mim, é a democracia, é as liberdades, os direitos fundamentais dos cidadãos. Então, se nós olharmos para um Estado, o Estado moçambicano, qual seria a maior prioridade, por exemplo, onde é que nós iríamos atacar, fazer como tornar Moçambique, de fato, esse Moçambique de sonho? A primeira coisa é reformar o Estado. Para mim, isto é fundamental. É a ação estratégica primária que nós temos que fazer. Como é que vamos reformar o Estado? Essa é outra pergunta que vai surgir depois de dizer isso. Primeiro, é importante que o nosso próprio Estado funcione como um Estado normal. A área da justiça, que esta para mim é a coluna vertebral de um Estado de direito democrático. Veja só uma coisa. Quando nós definimos o país, dizemos que Moçambique é um Estado de direito democrático. O que quer dizer com isso? Quer dizer que um país onde as leis não funcionam não é um país democrático. Então, um país, para ser democrático, é preciso que as leis e a Constituição funcionem. Para que as leis e a Constituição funcionem, você tem que ter um sistema de justiça eficiente. Logo, comecemos pelo sistema de justiça. É preciso garantir que o sistema de justiça seja verdadeiramente independente, imparcial e autônomo. Os tribunais, temos que acabar de uma vez por todas com os poderes excessivos que foram dados ao Presidente da República, que são poderes, parece, do monarca. Parece que estamos numa monarquia. Os órgãos de soberania não podem ser nomeados pelo Presidente da República. Tem que começar por aí. O Tribunal Supremo, o Presidente do Tribunal Supremo, o Presidente do Tribunal Administrativo, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, o Procurador-Geral da República, os reitores das universidades públicas não podem de forma nenhuma ser nomeados pelo Presidente da República. Tem que começar por aqui. Então, outra questão, podemos discutir como é que isto é feito, como é que não é feito. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma experiência diferente, como é que tudo isto é feito, mas isto é extremamente importante. Libertar o poder judicial das amarras políticas. Portanto, o poder político não pode ter supremacia sobre o poder judicial. Outra questão também é libertar o poder judicial da dependência econômica do executivo. Neste momento, o orçamento para o poder judicial, para a justiça, está intimamente dependente, não vou dizer que está interligado, está dependente do poder executivo. Você é colocado como um juiz presidente numa província, para a sua casa, para o mobiliário, para o teu carro, para a tua segurança, todos os aspectos que te garantem as condições básicas para o exercício das suas funções, estás dependente do executivo. E o executivo dá-te ou te tira. Então, tu não vais ter uma justiça. Então, temos que acabar isso. O orçamento da justiça deve ser um orçamento autônomo. É aprovado na Assembleia da República e o Poder Judicial faz a gestão deste orçamento e, naturalmente, depois o Tribunal Administrativo vai fazer o acompanhamento, a monitoria e a auditoria dessas contas. E termina por aqui. Não se mete nada com o Executivo. E criamos esta independência. Isto em relação ao Poder Judicial. Podemos também, por exemplo, falar um bocadinho sobre, por exemplo, a educação. A educação, isto é extremamente importante. A educação, para mim, tem que ser definida como também
digamos assim, a educação para mim já não é a coluna vertebral. A educação para mim é o elemento transversal, que é o elemento que deve atravessar todas as áreas. Sem um sistema de educação, você não tem capacidade de, num mundo competitivo como nós temos hoje, você poder entrar como Moçambique e ter sucesso. Impossível. Logo, uma das questões que eu gostaria de retomar no país é o ensino técnico profissional. Nós abandonamos o ensino técnico profissional. Por exemplo, neste momento foi abolido o ensino técnico profissional de nível básico. Significa que estão todas as condições criadas para o país ser um descalabro, para ser realmente uma tragédia. Então é preciso retomar o ensino técnico profissional, é preciso reforçar em termos de condições de trabalho, em termos de orçamento para a educação. Neste momento eu penso que um dos setores que devia ter um maior orçamento em termos daquilo que é o PSOE, que é o Plano Social e o Orçamento do Estado, devia ser a área de educação. Reformarmos o nosso sistema de educação para deixar de ser uma educação enciclopedista, que é uma educação de memória, de memorização, para passar a ser um tipo de educação profissionalizante, do saber fazer, em que as pessoas, a especialização tem que começar mais cedo. Nós agora, a especialização começa depois do ensino médio. Temos que baixar. A especialização, na minha opinião, para um país competitivo, deve começar logo depois de terminar o ensino básico. Engenheiro. Depois da 7ª classe, da 8ª em diante, o ensino deve se voltar para o ensino profissionalizante e não esse tipo de ensino que nós temos. Aí é possível, tendo um sistema de justiça autónomo, forte, como eu disse, independente, e depois teres um sistema de educação muito forte, voltado para o mercado, para digamos, a variável profissionalizante, tornar as pessoas profissionais que sabem fazer, que sabem inovar, que possam ir ao mercado depois de sair da escola e apresentar-se como alguém que pode produzir, pode criar, pode inovar. É esse tipo de educação que nós temos. Tendo isso, é muito provável que Moçambique, nos próximos 10, 15 anos, seja uma grandíssima nação, sobretudo com os recursos naturais que nós temos, que é uma coisa que podemos falar a seguir. O engenheiro critica a Frelimo por não separar os poderes. Uma pergunta direta. Acha possível a Frelimo sair do poder? Não é possível. Eu às vezes estou a olhar ali para a câmara, não sei se estou a fazer bem ou não, eu tinha que olhar para si. Mas tanto faz. Se eu olhar para si, vão dizer que está a gostar muito do fato do Massamba, que está muito bonito hoje o Massamba. Mas ok, vamos lá olhar assim para a nossa câmara. Moçambique, se é possível a Frelimo sair do poder, é possível. Como? É por isso mesmo que eu estou a fazer tanta luta, por exemplo, para presidir a Renamo. Porque eu já demonstrei que existem métodos, existe estratégia para tirar a Frelimo do poder. Então, como é que nós vamos tirar a Frelimo do poder aqui? Primeiro, é importante, o problema já não é a Frelimo, o problema é a oposição. É importante nós termos uma oposição comprometida, é importante nós termos uma oposição corajosa, é importante nós termos uma oposição íntegra. Então, se você tiver estes elementos consigo, você fechou as portas. Porque como é que a Frelimo se mantém no poder? Bem, muita gente diz que é fraude. Sim, a fraude também conta. Mas não é só isso. É que, às vezes, quando nós falamos do regime, as pessoas confundem o regime com partido. Quando dizem o regime do dia. O regime é o partido Frelimo, sim, que está no centro, mas depois tem outras circunferências à volta deste centro, onde estão também líderes da oposição. Portanto, o regime não é só o Partido Frelimo. O regime é o Partido Frelimo, são algumas pessoas das lideranças da oposição, que fazem parte do regime, são empresários, algumas pessoas do sistema de justiça. Então, é um conjunto de áreas profissionais, classes profissionais e titulares dos órgãos políticos que estão todos eles, como vários círculos, à volta do centro que é o Partido Frelimo. Isso é que é o regime. Então, significa que, a partir do momento em que você realmente tiver partidos da oposição que decidam definitivamente sair do regime e se assumirem como uma oposição verdadeira, que pautam pela integridade, que pautam pela coragem, que pautam pelos valores
e que pautam por uma coisa mais importante. Passarem a ser porta-vozes verdadeiros do clamor do povo, do choro do povo. Passarem a ser verdadeiros mandatários e advogados do grito, da agonia do povo. Você ganhou as eleições. Porque digo-te uma coisa, não há fraude, não há esquemas, não há polícia, não há juízes, não há tribunais que podem parar um povo enfurecido e determinado a ir para uma direção. Não há nada para parar isso. E eu digo-te uma coisa, Mação, nós quando ganhamos as eleições autárquicas, em Moçambique, se de fato aquele movimento que nós começamos em Maputo, que também se verificou um pouco em Climane, em Quamba, em Nacala, daquelas nossas marchas, se nós conseguíssemos converter aquelas marchas em marchas nacionais verdadeiramente nacionais, com líderes que estão no terreno, estão no asfalto, estão em frente do gás lacrimogéneo, estão em frente da polícia, que vão em frente e o povo segue. Eu digo-te uma coisa, em 3 dias o partido caía. O partido Frelimo caía, é absoluto. Eu te garanto que caía. E temos exemplos disso. Em Malawi, tentaram fazer uma fraude, acho que 2 mandatos anteriores. O povo saiu, marchou. A própria polícia deixou as armas, entrou na marcha do povo, marchou. Os militares marcharam com o povo. O governo caiu, teve que entregar os resultados. Entregou o poder. Então, o dia que nós, como oposição, conseguirmos ter esta postura em que os líderes são os primeiros a sair para a rua, marchar, reivindicando os resultados, apresentando evidências de que de fato ganhamos e depois ir para a rua, fazer um amplo movimento popular de reivindicação. Não tem como. Eu dou-te 3 dias. 3 dias. A Frelimo cai. E não cai porque alguém ir partir um vidro ali na presidência da República ou perseguir o presidente que estiver. Nem é de ser preciso. Eles próprios vão ser os primeiros a vir entregar o poder. Visto o que aconteceu no Sri Lanka, no Sri Lanka foi simples. Não foi possível disparar nenhum tiro. A população pegou em si, marchou, entrou na presidência, entrou na piscina, esteve a nadar e o presidente fugiu do país. Então, qual é esse? Que Frelimo é essa tão poderosa, tão forte, tão, sei lá, não sei de que nível é que eles pensam que são, de que não podem ser destituídos? Podem. Nas eleições nós já sabemos, já ganhamos sempre. A Frelimo já não tem capacidade nenhuma de ganhar eleições. Eu já disse, voto vencido. Se a Frelimo consegue 15%, é um grande milagre. A Frelimo não consegue ter 15% do eleitorado. A única arma que tem é exatamente a máquina da fraude muito forte, o controle sobre os órgãos eleitorais, o controle sobre os órgãos de justiça. Então, é esta conjugação de uma máquina da fraude, que tem vários anos, e depois o controle do sistema de justiça. Então, é a conjugação que mantém a Frelimo no poder. Mas se nós conseguirmos desmoronar o muro à volta do controle dos órgãos eleitorais e desmoronar o muro por volta dos órgãos de justiça, ganhamos as eleições. Eu já dei uma dica aqui. Não vou dar todas, porque algumas delas, naturalmente, são estratégicas, são um segredo. Só vão acontecer quando o Venâncio, de fato, liderar a oposição e irmos para as eleições. Aí vão conhecer as outras técnicas e táticas que eu não vou dizer aqui. Mas eu vos garanto, escutem bem, telespectadores, prestem atenção no que estou a dizer aqui. Uma liderança da oposição corajosa, íntegra, que vai à rua, que representa o povo, que é a voz do clamor do povo, precisa de 3 dias só para retirarmos a Frelimo. Então escolham lá. Se vocês querem retirar a Frelimo em 3 dias, apostem em Venâncio Mondlane. Em algum momento o doutor Venâncio Mondlane afirmou que ganhou nas eleições autárquicas de 2023. Acha que foi traído pelos líderes da Renamo nas eleições municipais? Olha, o que eu posso dizer é assim, acho que muita gente está muito atenta para saber o que eu vou responder a essa pergunta. Quer dizer, não posso dizer que foi traído porque tenho provas da traição. O que eu posso falar são indícios que podem nos levar a tirar conclusões. Uma delas é o que se tornou público no dia do anúncio dos resultados pelo Conselho Constitucional. Pelo menos a liderança a nível da cidade de Maputo realmente
teve um comportamento muito estranho, que foi abandonar os eleitores, abandonar os jovens que nos apoiaram durante quase 1 mês e meio a marchar e que estiveram contando com os 15 dias da campanha, portanto, ficaram 2 meses a lutar conosco, foram agredidos, muitos foram presos, alguns foram baleados, outros inalaram gás lacrimogéneo, outros tiveram traumas, outros perderam o emprego. Portanto, são esses jovens que no dia que queriam ir ouvir os resultados definitivos na delegação da cidade, a liderança da cidade de Maputo desapareceu. E nesse mesmo dia, tu notaste que na cidade de Maputo, nem sequer a FIR esteve na rua. O único blindado, desculpa, tenho que dizer isto porque é verdade, o único blindado que saiu na rua estava na porta de uma televisão, vossos colegas. Mas o resto da cidade estava vazio, não havia tropas, não havia polícia, não havia nada. O que isto indicia? Isto aqui indicia que o próprio Partido de Frelimo, que sabia que ia publicar resultados falsos, estava tranquilo porque sabia que a oposição estava controlada. E se eu chego na delegação da cidade, a direção não está lá, desapareceu. Na cidade, a Frelimo não está preocupada com nenhum indício, nenhum risco de haver uma grande manifestação, revolta popular. Significa que há pessoas do Partido Renamo que estavam muito bem conjugadas com a Frelimo e que sabiam do resultado que ia acontecer. Eu estou a dizer pelas evidências que se verificaram, que toda a gente acompanhou isto. E eu posso dizer claramente que há pessoas que estavam muito bem em parceria com o regime da fraude nas eleições de 2023. E mais, digo mais, por quê? Uma das coisas que nós devíamos ter feito em 2023, nós tínhamos determinado que haveríamos de marchar até nos entregarem o município. E, inclusivamente, até criámos uma música que cantávamos tanto aí, que nós dizíamos, Maputo não vão governar, não vão governar, não vão. Que se tornou uma música viral, que era a música que sustentava os jovens de que não íamos entregar o poder na cidade de Maputo, porque tínhamos as provas, tínhamos os editais, tínhamos as atas. E não só, fizemos o scan das atas e dos editais e ainda partilhamos com o mundo. As embaixadas todas o mundo teve. Quem quisesse entrava no site, no nosso Google Drive que nós abrimos e que podia fazer os seus cálculos sozinhos. Então nós tínhamos as provas connosco, tínhamos o povo connosco. Então não tínhamos que fazer a vergonha que nós fizemos. E quando chegou a segunda fase em que devíamos continuar a fazer as marchas, porque em dezembro recebemos uma ordem do partido que tínhamos que parar com as marchas, porque era período festivo, que depois das festas íamos retomar as marchas até os resultados verdadeiros serem anunciados e nos entregarem nos municípios. Era isto. Depois das festas, não fomos autorizados a continuar com as marchas. Depois das festas, a única coisa que a liderança do Partido Renamo estava preocupado é ocupar os lugares na Assembleia Municipal. Mas nada. Já não se falava de outra coisa no partido. Já não se falava da reivindicação que tínhamos de fazer. Nós tínhamos ficado para fazer recursos às organizações internacionais ligadas à justiça eleitoral. Não se fez absolutamente nada desses recursos internacionais. O único foco que havia é como que vamos ocupar os lugares na Assembleia Municipal. No primeiro dia da tomada de posse, estivemos lá que não faz sentido. Se um partido está ferido e que sabe que foi roubado, como é que só está preocupado em ocupar lugares na Assembleia Municipal? E no primeiro dia que é o ladrão chama a vítima para ir tomar posse, a vítima vai a correr e tomar posse. Faz sentido? Isso não faz sentido. Nem que nós ficássemos pelo menos mais um mês a reivindicar, para pressionar, para ver se pelo menos poderiam responder a alguma das nossas reivindicações. Nem essa pressão fizemos. Tomamos posse no primeiro dia. É por isso mesmo que eu não cheguei a tomar posse. E eu sei que isso tem consequências para mim. Inclusivamente, a Assembleia Municipal, a Assembleia Autárquica da cidade de Maputo, agora decidiu por uma deliberação para perda de mandato do Venâncio. Portanto, eu perdi o mandato, não tomei posse, mas não estou arrependido com isso. Não estou arrependido, nem estou preocupado com isso. A minha preocupação foram os jovens, as senhoras, os adultos, o povo que esteve embaixo do sol durante mais de 2 meses, os que foram votar em massa
os que acreditaram no nosso projeto, os que tinham esperança de haver alguma mudança. Esse é que é o povo que me preocupa a mim. Agora, estes que andaram em negociatas, em parcerias, e que só estão preocupados com os lugares, que tomem os seus lugares. Mas não é isso que me preocupa a mim. Doutor, então com isso pode-se afirmar que o Venâncio Mondlane, o povo moçambicano, me refiro aos jovens que marcharam com o Venâncio Mondlane, foram traídos por alguns líderes da Renamo. Sim, foram traídos. A Renamo, não, eu agora vou falar mesmo de forma concreta, sincera e direta. Eu estou mesmo para falar agora com a maior sinceridade possível. O povo moçambicano, no geral, o povo da cidade de Maputo se sente traído sim pelo partido Renamo. Isso não restam dúvidas. Por causa destes assuntos que eu te disse aqui, a postura que foi apresentada. Olha, eu não estou a dizer que até podia acontecer a Frelimo roubar e continuar a governar. Podia acontecer. Mas era preciso saber, pelo menos as pessoas terem clareza de que tipo de luta é que nós fizemos. E até que nível é que nós lutamos pelo povo até as últimas consequências. Nós não fomos até as últimas consequências. A única coisa que aconteceu, eu lembro quando falo das últimas consequências, é quando eu me candidatei, quando eu manifestei o desejo de candidatar-me a Renamo. É quando a secretária-geral da Renamo foi para as redes sociais dizer que vamos lutar até as últimas consequências. Quer dizer, o partido vai lutar até as últimas consequências com o Venâncio, mas não tem disponibilidade de lutar até as últimas consequências com o regime que lhe roubou. Então, de fato, são aqui todas as evidências que, de fato, a liderança da Renamo traiu o povo. Isso não restam dúvidas, não tenho papas na língua, não tenho nenhum medo de dizer isso, porque essa que é a verdade. Tanto mais que ainda foi ontem, espero não estar-me a enganar, hoje é segunda, né? Portanto, foi no sábado, né? Penso que no sábado, organizou-se uma marcha aqui na cidade de Maputo, que era para tal marcha de educação cívica da Renamo, que era para convidar os eleitores, ou os maputenses, para irem se recensear. Em todo o trajeto que essa marcha, só eram vaiados, eram insultados pelo povo. Em alguns lugares até ameaçavam dar chaia, quer dizer, isto é, colocar em causa a integridade física de quem estava a marchar. Foi uma marcha fúnebre, quer dizer, aquilo parecia que estivesse a ir ao cemitério para ir enterrar alguém. Não parecia uma marcha de educação cívica, que normalmente as marchas de educação cívica têm uma característica. É uma marcha de festa, as pessoas estão a dançar, estão a cantar, estão a pular, estão não sei o quê, estão a sorrir, não sei. Mas aquilo parecia fúnebre, estavam todos envergonhados. Foram envergonhados, foram insultados no Spamanino, foram insultados no Estrela Vermelha. E essa é que é a evidência para mim, do que o povo se sente traído. O povo se sente profundamente traído pela Renamo. Isso não restam dúvidas. Doutor, em algum momento falou dos editais que foram enviados até para as embaixadas. Há quem diz que o Ocidente, as embaixadas e outras instituições internacionais querem manter a Frelimo no poder para ser fácil explorar Moçambique. O que pensa em torno disso? Olha, Massango, vou dizer uma coisa. Qualquer governo, qualquer sistema, porque a gente quando fala do Ocidente, isso faz-me recordar um livro muito famoso aí que fala do choque das civilizações. Todos os blocos políticos e económicos querem dominar o mundo. O bloco ocidental, digamos assim, representado pela NATO, ou então pelo G8, o G20, portanto, a OCDE, todos estes blocos económicos e políticos, o objetivo deles é ter o domínio mundial. Todos eles têm os mesmos objetivos. O domínio mundial da política, dos recursos. Portanto, querem dominar o mundo. Todos eles têm pretensões imperialistas, todos. O que acontece é como é que nós nos posicionamos. Essa é a parte mais importante. Portanto, só para dizer o seguinte, o que estás a dizer é verdade, quer dizer, nem é um assunto para ser discutido. O Ocidente quer dominar, como também os BRICS também querem dominar o mundo, né? A China, a Rússia, os outros também querem dominar o mundo. Portanto, todos estes blocos visam ter domínio sobre os outros. Porque os países estão em competição. Os países estão em permanente competição uns com os outros. Então, toda a gente quer
ter primazia, toda a gente quer vencer, toda a gente quer vencer na competição. Ninguém entra para uma competição para perder. Então o Ocidente quer ganhar em África, quer ganhar na Ásia, quer ganhar na Austrália, quer ganhar na Oceânia. Portanto, é uma questão básica. Agora, quando encontram regimes que não são verdadeiramente sólidos, que não têm uma agenda própria, que não estão comprometidos com o seu povo, esses regimes vão dominar e se sentem à vontade com eles. É por isso que você tem, creio que na Guiné Equatorial, que é um dos maiores produtores de petróleo da África, um país que tem menos de 2 milhões de habitantes, um dos maiores produtores de petróleo da África, que tem lá um presidente que está há mais de 40 anos e que nunca é mexido, nunca é dito que ele está a violar a democracia, não sei o que, nunca é dito isso, porque lhes convém. Portanto, fornece o petróleo todo ao Ocidente e o Ocidente está à vontade com eles. Mas o problema de Moçambique não é só o Ocidente, aqui também é a China. É outra coisa que não é falada. Moçambique agora é como se fosse um... Como é que eu posso dar-te um exemplo? É como se fosse uma presa, né? Estás a ver na selva, quando se encontra, por exemplo, uma gazela. E depois, na gazela é caçada pelo leão. Mas ao mesmo tempo, depois vem a hiena também. Depois vem o leopardo. E até vem os cães selvagens. Todos eles vão lá para devorar a presa. É o que está acontecendo com Moçambique. Moçambique está sendo devorado de tudo que é lugar. O Ocidente tem o seu plano que está em curso. A China e os BRICS também têm o seu plano que está em curso. E os outros países, até países africanos também têm planos concretos em África, já começaram a implementar, como Ruanda, por exemplo. Não sei. Então, nós estamos aqui, somos uma presa a ser devorada de tudo que é lugar, por uma razão muito simples. É que não temos um governo, não temos uma liderança nacional comprometida com o seu povo, não temos uma liderança com uma agenda, com uma visão. E a questão central para mim, de tudo, até não é teres uma boa política econômica, não é tu teres uma boa agenda de governação. A questão central é tu teres um governo íntegro. Se você tem integridade, maçã, tens o caminho andado para todas as outras coisas começarem a funcionar bem. O problema é que tu não tens pessoas íntegras aqui neste país. E os mesmos que estão a governar hoje, que em 1975 diziam que iam trazer uma agenda de libertar o homem e de libertar a terra, e que vinham com um pensamento de que Moçambique é para os moçambicanos, que nós é que devíamos usufruir dos nossos recursos, devíamos usufruir da nossa independência, da nossa liberdade. São os mesmos hoje que pegaram no país e colocaram num leilão internacional. São os mesmos hoje que pegaram o país, colocaram numa feira de negócios internacionais, nas bolsas de negócio político e econômico mundial. Eles levaram o seu próprio povo e a sua própria terra, foram colocar lá. Aí começa o problema. Então, esse está vulnerável para tudo. Está vulnerável para ser dominado pelo Ocidente, está vulnerável para ser dominado pela Rússia, está vulnerável para ser dominado pela China, está vulnerável para ser dominado pela Rússia, pela África do Sul e por qualquer outro. Portanto, é um país que, digamos assim, está ao Deus dará. Portanto, está entregue à bicharada, como costuma-se dizer, porque não há integridade, não há postura. Um país onde o maior traficante de drogas do Brasil veio se esconder aqui durante 2 anos, numa das maiores instâncias turísticas, e isso foi tudo normal. Um país onde a única coisa que evolui ano a ano é a quantidade de droga que passa pela nossa costa com conivência das forças de defesa e segurança, e ainda por cima, uma coisa mais grave, conforme disse o irmão do Thabo Mbeki, que é um dos maiores professores de economia do mundo, que dá aulas em Harvard, que disse que a destruição da África do Sul pela heroína é feita pelo trânsito que é feito por Moçambique com apoio, patrocínio e proteção do Partido Frelimo. Disse isso o irmão do Thabo Mbeki, pelos estudos que fez. Então, somos um narco-estado, está a ver? Um estado que aquilo que era Guiné-Bissau uns anos atrás, Moçambique já virou um narco-estado. Moçambique hoje está sendo dominado, está sendo governado mais pelas organizações mafiosas, pela máfia internacional. Então, como é que um país desses tem futuro? Então, para tal, é preciso realmente uma reforma. Quando eu digo uma reforma do Estado, é preciso realmente quase que escangalhar tudo e reconstruir este país. Porque, de fato, de outra maneira, estamos totalmente perdidos.
Estamos totalmente perdidos com esta situação. Obrigado, Dr. Venâncio Mulhano, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Podem colocar as vossas questões relativamente ao nosso tema de hoje. Tenho a máxima certeza que o nosso convidado de hoje irá responder às vossas questões e também daqui a pouco nós iremos à rua para ouvirmos algumas pessoas que estão acompanhando o nosso programa de hoje e vão colocar algumas questões para o engenheiro Venâncio Mulhano. Doutor, uma outra questão. Venâncio Mulhano quer presidir a Renamo? Claro, sem sombra de dúvidas. Eu não só quero, mas eu entendo que eu devo. No sentido de que, quando você descobre que existem soluções para questões crônicas da instituição onde você está, a partir do momento que você descobre isso, você já não é um simples assistente ou repórter. Você é um instrumento de solução, você passa a ser um vetor, um sujeito com obrigação de contribuir para se resolver os problemas crônicos. E vou dizer uma coisa, sabes que isso que eu estou a dizer? Você vai encontrar, quem quer fazer política de verdade, vai ver que isso até é divino. No livro, na Bíblia, há um versículo que diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Mas você vai encontrar na Constituição da República, há uma norma da Constituição da República que diz o seguinte: o cidadão moçambicano é obrigado, atenção, não está a dizer que você queira ou deixa de querer, é obrigado a contribuir com toda a sua energia, com todas as suas capacidades físicas e intelectuais para o desenvolvimento do país. Quer dizer, você contribuir para solucionar problemas nacionais, problemas institucionais, é tua obrigação. Não é uma questão de querer e deixar de querer. Então, para mim, eu, sendo alguém que desenhou, estudou e tenho a solução comigo para a Renamo, eu não podia ficar com isto dentro de mim oculto. Eu tinha que exteriorizar o meu pensamento de onde é que está a solução para a Renamo em 5 anos tornar-se a maior força política nacional e tornar-se potencialmente uma das maiores forças políticas da África Austral. Então, se eu tenho esse pensamento, pensei nisso, estudei isto, eu tinha que exteriorizar. Mas também não é exteriorizar e lançar como um artigo de jornal, não sei o quê. E eu tenho que me colocar na linha da frente. Que a ideia que eu estou a apresentar, eis-me aqui a dar o meu corpo às balas, para dar tudo de mim para implementar o projeto. Então, a minha candidatura é uma candidatura que surge como uma responsabilidade, uma obrigação como membro da Renamo, como cidadão deste país, que descobrindo, tendo ideias concretas para contribuir para este país ser uma grande nação, deve fazê-lo. Então, eu entendo que não quero, eu devo concorrer aqui na presidência da Renamo. Obrigado, Dr. Venâncio Mulhano. Agora iremos colocar algumas questões dos nossos telespectadores. Temos aqui a questão do Tuto Nordino. Diante da rejeição que vem em todas as alas da Renamo, qual é o seu posicionamento até neste momento? Vai desistir da candidatura da presidência da Renamo? Porque não cria o seu movimento político de uma forma independente, visto que tem a aceitação do povo? Acha que no Congresso da Renamo vai mudar acha que o Congresso da Renamo vai mudar os requisitos do candidato? Não, essa é uma boa questão. E até vou dizer, é o Tuto, né? O Tuto é uma pessoa que eu noto que é uma pessoa bem inteligente, porque na pergunta que ele coloca, até em parte ele dá a solução também. E eu até agradeço. Essa última parte que o Tuto diz assim, será que o Congresso pode mudar os requisitos? É verdade, ele tem toda a razão. Porque o artigo 20, né, o artigo 20 dos nossos estatutos, determina quais são as competências do Congresso. Eu estou a fazer isso, não quero cansar as pessoas, é que tenho visto muita gente a falar do estatuto, a falar das normas, mas nunca cita qual é essa norma que sustenta isso. É como aqueles que dizem 35 anos, idade mínima,
15 anos de militância. Ninguém consegue me dizer onde é que o estatuto fala disso. Então, só para sustentar a resposta que eu quero dar a tudo. No artigo 20 dos estatutos do partido, no número 2, diz que uma das competências do Congresso é rever o programa do partido e dos estatutos do partido. O que isso quer dizer? Quer dizer que o único órgão na Renamo que pode pegar no próprio estatuto, aumentar, né? Vou falar assim de forma simples, aumentar coisas no estatuto, o único órgão que pode fazer isso é o Congresso. Qualquer outro órgão abaixo do Congresso, todo tipo de deliberação que tomar, que venha a ir para além daquilo que o próprio estatuto diz, essa decisão é nula e de nenhum efeito. Então, respondendo o seguinte tudo, existe ainda dentro da Renamo possibilidade desse perfil ser anulado. O Congresso é soberano e o Congresso, na minha opinião, deve corrigir atos e decisões ilegais que foram tomados por seus órgãos. Portanto, o Conselho Nacional tomou uma decisão ilegal, ilegítima, antidemocrática e anti-estatutária. Logo, o Congresso, sendo o órgão mais alto do partido, tem toda a competência, tem todas as atribuições e todo o poder para corrigir isso. Portanto, não existe neste momento, nada está perdido. Eu continuo firme na Renamo e a minha candidatura continua também firme e a ser proclamada. E aproveito agora as câmaras da tua TV para dizer o seguinte: todos aqueles que acreditavam em mim, todos aqueles da minha equipa dentro da Renamo, que nós criamos uma estrutura em todo o país, desde as regiões, as províncias, os distritos, que temos mais ou menos cerca de 250 pessoas que estão a suportar a minha candidatura, e todos os membros da Renamo, congressistas, que acreditam neste projeto que eu estou a trazer, não há nada que está perdido. Vamos ao Congresso e o Congresso vai tomar a última decisão em relação a este perfil. E a minha crença é que o Congresso vai chumbar este perfil. Tal e qual aconteceu em 2019, haviam candidatos que não tinham condições para concorrer num perfil que foi apresentado em 2019. O Congresso tomou a decisão de, em nome do princípio da igualdade democrática e da inclusão de todos que tinham manifestado desejo de se candidatar, o Congresso em 2019 decidiu por integrar a todos e admitir a todos. Então, eu acredito que, à medida que o tempo vai passando, o normal é um partido tornar-se mais democrático. Quer dizer, hoje, a Renamo tem que ser mais democrática do que foi em 77. Então, não faz sentido que em 2019 a Renamo tomou uma atitude democrática de inclusão e em 2024 vai tomar atitude antidemocrática de exclusão. Não faz sentido. Então, eu acredito que a Renamo, o Congresso da Renamo, a ser realizado na Zambésia entre os dias 15 e 16 de maio, vai chumbar de forma taxativa e liminar este perfil que é antidemocrático, que é anticonstitucional, que é anti-estatutário, que é ilegal. Acredito que os Congressos vão chumbar isso. E eu estou disponível até a data do Congresso, estou firme e disposto a liderar a Renamo, porque tenho um projeto concreto que já apresentei há mais de 3 meses. E neste momento me apresento, curiosamente, sou o único, eu sei que até hoje vi um dos candidatos que publicou algo num dos grupos que disse que até agora são 6 candidatos que já se manifestaram, manifestaram desejo de liderar a Renamo. De todos esses candidatos que andam por aí, o único candidato que tem um manifesto e que tornou o manifesto público para as pessoas darem as suas ideias, criticarem, darem sugestões, foi o Venâncio. Ainda ontem, como se não bastasse, para aquelas pessoas que não gostam de ler, ainda lancei o manifesto em vídeo, que é para facilitar a vida das pessoas para perceberem. Afinal de contas, o Venâncio quer liderar para fazer o quê? Não, até esta é uma boa pergunta. Deixa-me lá falar bem para as câmaras. Afinal de contas, esses 6 concorrentes que dizem que querem liderar a Renamo, querem ser presidentes da Renamo, qual é o projeto? Apresentem-se em público e digam que projeto é que tem. Afinal, querem liderar a Renamo para fazer o quê? Qual é a transformação que querem fazer na Renamo e qual é a transformação que querem fazer em Moçambique?
quando tu começaste, disseste qual é o projeto político para Moçambique. Se você é líder da Renamo, então qual é o seu projeto para Moçambique? Qual é a sociedade, o projeto de sociedade que você tem? O que você quer da economia moçambicana? O que você quer da educação? O que você quer para a saúde? O que você quer para o turismo? O que você quer para a indústria? Então, é preciso ter projeto. Qual é o projeto? Então, este é que é o grande problema. Porque a não fazer perfis, justamente para quê? O perfil, vão me perdoar isto, o perfil é justamente um fator excludente para quê? Para impedir que o critério da competência, que o critério da inovação, que o critério da integridade, que o critério, vamos dizer assim, digamos assim, do projeto possa passar. Que na verdade são os critérios mais importantes agora. Importa mais, o maior perfil é o perfil da meritocracia, é o perfil da integridade, é o perfil do projeto, é o perfil da capacidade técnica e política. Esse perfil não está lá. Vão colocar perfis que são perfis excludentes, antidemocráticos, e é por isso que eu acho que é perigosíssimo. Portanto, este perfil, na verdade, é uma grandíssima violação dos próprios estatutos da Renamo. Obrigado, engenheiro Venâncio Mangano, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. Em diálogo nós recebemos o engenheiro e político moçambicano Venâncio Mangano. Para já iremos conferir um breve intervalo. Após o nosso intervalo iremos à rua para perguntarmos ao povo moçambicano, ou melhor, onde o povo moçambicano irá colocar algumas questões ao nosso convidado de hoje. Também iremos abrir as nossas linhas. Voltamos já. Estás preparado para as boas notícias? Porque estamos contigo e valorizamos ouvir-te. Dentro de dias vais poder checar muito mais por menos. Então fica atento. GoTV, checa lá. Professores unidos jamais serão vencidos. 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 Enquanto alguns dizem que estão unidos, ameaçam paralisar as atividades daqui a 2 semanas se o governo não responder às suas exigências, é importante dizer que alguns já estão em greve. T3, uma semana inteira de greve, é o que está a acontecer na província de Maputo. A questão que se nega a calar, para que juntos possamos chacotear, é: professores estão unidos ou não? O governo mentiu ou não? Já foram pagos 75% dos professores ou 30%? Quem está a mentir para o povo moçambicano? Os professores ou o governo? A não perder essa terça-feira para juntos chacotearmos com pessoas que entendem da matéria. Olá pessoal, não perca a próxima edição do programa Passarela. Já sabe, segunda sim, temos aqui o look dos famosos. Este mesmo que veio para chacotear todos os artistas que eventualmente irão se comportar mal. Mas também para atribuir nota 10 àqueles que irão se portar muito, mas muito bem. Um beijo e até na segunda.
Estamos de volta com o programa Diálogo na TTV. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Frejocia Show. No dia de hoje nós recebemos o engenheiro político moçambicano Venancio Mondlane, que está nos ajudar a dialogar em torno da situação política social do nosso país. Em algum momento nos traz aqui aquilo que é o seu pensamento em torno da política moçambicana. Para já nós iremos à rua para ouvirmos o povo moçambicano, ou melhor, para o povo moçambicano colocar algumas questões ao nosso convidado de hoje, que é o engenheiro Venancio Mondlane. E o que eu gostaria talvez de perguntar se ainda é possível contarmos com ele, porque eu estou a ver tantas barreiras que estão a acontecer, muita coisa que estamos a ver na mídia, mas nós gostaríamos de contar com ele, porque nós estamos a contar com a pujança dele politicamente. Os jovens estão com ele, então eu vejo que sem ele a Renamo não tem nenhuma pujança, não vai conseguir chegar onde quer. Eu acho que, se possível, seria melhor que se reconciliassem, mas que ele devia ficar à frente. Quanto às perguntas que eu gostaria de redirecionar ao Venancio Mondlane, a primeira seria saber qual é a estratégia política que o seu partido tem, visto que estamos prestes a entrar nas eleições. Então, qual é a estratégia política que o seu partido poderia ter ou está a formar para poder vencer as eleições? E qual seria a motivação de antemão que ele, como membro do partido, a motivação que ele tem como membro do partido para a camada jovem, em particular? Sendo eu jovem, eu gostaria de saber isso da parte dele, que ele responda a problemática dos jovens, particularmente. O que ele tem como motivação para nós jovens, porque parto do pressuposto de que tanto ele quanto o seu partido, eles querem dar uma virada no cenário eleitoral, querem a presidência, querem governar. Nesse sentido, eu gostaria de saber o que ele diz em relação a nós, a camada jovem, para que adiramos a esse processo de eleições a favor do seu partido. Sim, como há dias atrás, no Conselho Nacional da Renamo, predefiniu-se o perfil, né, do candidato da presidência do partido. Então, eu gostaria que o senhor Venancio Mondlane respondesse como é que ele vai se posicionar diante daquele perfil já predeterminado. Como é que ele vai fazer para lutar contra aquilo que já foi predeterminado, sendo que ele não tem nenhuma daquelas características que estão ali predispostas para que ele seja o candidato ou o presidente daquele partido. E que ele se avante com as perspectivas que dão direção ao país. O que é conveniente para ele, o que ele acha que possa alavancar e mudar certos aspectos. Onde é que ele apanha a autoestima? Voltamos após as questões do povo moçambicano. Doutor, ouvimos aqui algumas questões. Uma das questões está relacionada com a juventude. Qual é o plano que o Venancio Mondlane tem com a juventude? Qual é o posicionamento do Venancio Mondlane após o Conselho Nacional da Renamo, onde em algum momento se aprovou o perfil do candidato às presidências da Renamo, entre outras questões. Doutor, é o momento de responder às questões supracitadas. Não, olha, Maçango, é interessante, as perguntas foram colocadas e gostei das pessoas que vocês selecionaram. Portanto, são pessoas simples, vimos ali um motorista de chapa, vimos um cobrador, vimos uma senhora batalhadora, portanto, não são pessoas que foram selecionadas para fazer camuflagem de perguntas. São pessoas simples, encontradas na rua e pessoas que têm aspirações em ver este país melhor. Uma das perguntas que eu gostei bastante foi exatamente daquele, acho que é o motorista de chapa.
que ele pergunta, de fato, afinal, qual é a estratégia para vencer nas eleições. Portanto, é um pouco aquilo que estamos a falar logo no início, quando perguntaste se é possível tirar a Frelimo do poder. Eu disse que é possível. Uma das questões que eu disse que era importante termos uma liderança corajosa, íntegra, e uma liderança que estivesse em frente dos processos com o próprio povo. E eu até cheguei a dizer que em 3 dias, mesmo que a Frelimo não queira, perdendo as eleições, nós em 3 dias nós fazemos cair este regime. Eu disse isso. Outra questão que ele coloca é em relação aos jovens. Qual é a perspectiva dos jovens? Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Sabe, Massang, em Moçambique, todos os anos, as pessoas que atingem a idade economicamente ativa, isto é, que podem ser consideradas pessoas aptas a trabalhar e ser contratadas, são 350 mil jovens todos os anos. Então, imagina um mercado como o nosso, que neste momento está a ficar definhado, as empresas estão a fechar, está tudo a entrar em falência, em decadência, o próprio Estado está falido. Um país em que o próprio Banco de Moçambique, olha, se há uma coisa que nunca pode falir num país, é o Banco de Moçambique. Que o Banco de Moçambique é o Banco Nacional, é o banco de todos nós, que só recebe dinheiro, não tem grandes despesas operacionais e fixas. O próprio Banco de Moçambique, aqui em Moçambique, está falido, que está a fazer máfias até nas suas próprias contas. O país inteiro, o governo está falido, não consegue pagar salários, não consegue gerir o próprio Estado. Quer dizer, quando é assim, e tu tens todos os anos a acrescentar 350 mil jovens que chegam e querem ter enquadramento. Então, o que é que nós temos que fazer aí? Uma das coisas que vamos fazer, eu não vou mentir, se eu dissesse assim, vamos dar emprego a todos os jovens, isso é mentira, e quem disser isso é bom pegar essa pessoa, dar chapadas, porque está a mentir, não é assim. O que eu posso dizer, nós temos que capacitar o jovem para que no ambiente de uma economia falida, de uma economia magrinha e paralítica como a nossa, como é que o jovem é capacitado para ele próprio passar a ser uma solução? E como é que se faz isso? É aquilo que eu te falei antes. Tu não tens como resolver esse problema se não investir seriamente na formação. Uma das minhas grandes ambições neste país é nós abrirmos 3 universidades técnicas de alto nível nas 3 regiões de Moçambique. Uma na Zona Sul, uma na Zona Centro e outra na Zona Norte. Mas eu estou a falar de universidades técnicas de alto nível, onde nós vamos ter dos melhores mecânicos, dos melhores eletrotécnicos, vamos ter dos melhores programadores, dos melhores engenheiros civis e melhores engenheiros informáticos. E depois temos que ter escolas médias e básicas à volta das escolas técnicas, pelo menos 3 a 4 em cada região. E isto o que vai fazer? Você vai ter um país em que, de fato, o governo não tem capacidade, mas tu capacitas os jovens para ter vários instrumentos em que eles podem inovar, em que eles podem produzir, ok? E depois também a formação também nas melhores universidades internacionais. A China evoluiu, sabes por quê? Durante 20 anos, a China mandou milhares e milhares de jovens para as melhores universidades do mundo, para Harvard, para Cambridge, até aqui na África do Sul, onde nós temos a Witwatersrand, né? Que é uma das melhores universidades do mundo, recebeu durante muitos anos chineses. No Silicon Valley, que é o lugar onde se faz as maiores inovações científicas e tecnológicas do mundo, a China enchia de chineses lá. Então, é isto que nós temos que passar a fazer. Nós temos recursos em Moçambique, temos recursos naturais, somos uma das maiores reservas de madeiras do mundo. Então, temos que formar engenheiros florestais, engenheiros agronômicos, temos que formar engenheiros em petróleo, em gás, e milhares de jovens capacitados das melhores universidades. E isso é o Estado que faz. Não isso que o Estado fez, 35 jovens bolseiros para ir ao Brasil. O próprio Estado mente para os jovens, burla os jovens, nem lhes queria comprar passagem. Tivemos que ir fazer barulho na rua, fazer lives na rua,
para o Presidente da República ter vergonha e mandar a Emose pagar bilhetes. Um país normal não pode ser desta maneira. Então, é isto que nós queremos fazer. É a formação dos jovens nas áreas básicas, técnicas, áreas médias, áreas superiores, mas voltados justamente para o ensino profissional, o ensino técnico-científico. Então, é assim que você vai em 10 anos, 15 anos, ter um país em que o jovem não está a reclamar, o jovem é inovador e depois saber abarcar as iniciativas juvenis. Os jovens que têm pequenos projetos de inovação tecnológica têm que ser acolhidos, têm que ser financiados. Então, é essa perspectiva que eu tenho em relação aos jovens. Porque o que nós estamos aqui a fazer, o que a Frelimo fez, 4 coisas, já termino. 4 coisas que a Frelimo investiu bastante ao longo de 50 anos. Primeiro, reduzir drasticamente a qualidade da educação. Houve um grande investimento para isso acontecer. 2, a segunda coisa que a Frelimo fez foi justamente promover a corrupção ao mais alto nível. A terceira coisa que a Frelimo fez também foi a promoção da prostituição. Atenção uma coisa, quando estou a falar de promoção da prostituição, não estou a dizer só o ato de uma mulher vender o sexo ou de um homem vender o sexo. Estou a dizer até a prostituição mental. Quer dizer, hoje em dia, até para admissão no setor público, no setor privado, ficou quase como uma norma que você tem que dar o dinheiro ou entrega o seu corpo para você conseguir isso. E na área da polícia, das áreas mais famosas, em que as progressões na carreira fazem justamente pela capacidade de se deitar na cama. E isto é técnica da Frelimo para enterrar cada vez mais esse país. E por último, é a legalização do crime e a promoção do crime e da corrupção. Portanto, é isto que a Frelimo investiu na máxima potência nos últimos 50 anos. Então, nós já temos que inverter isto. Então, em relação à juventude, é este investimento que temos que fazer. Mas como são várias perguntas, há uma que tem a ver com quais são as perspectivas para o país. Eu gostei dessa pergunta, é uma pergunta muito inteligente. Que perspectiva? Estávamos a dizer aqui no início, queremos um país livre, um país democrático. Tem que ser um país em que aquilo que eu estou a fazer hoje, por exemplo, na Renamo, tem que ser uma coisa normal. Quer dizer, não podem achar que é um tabu. Venâncio levou o partido ao tribunal. Epa, não pode. Depois começa a receber mensagem. Tem que pedir desculpas ao presidente. Você não pode levar assuntos do partido ao tribunal. Olha lá, o tribunal hoje é resultado da luta da Renamo. A Renamo foi pegar em armas porque em 1975 não havia tribunal. O Massango, bastava saber que o Massango não concorda com o regime. O Massango era imediatamente fuzilado. Os tais chamados fuzilamentos extrajudiciais. Quer dizer, você nem tinha direito à defesa. A Renamo foi pegar a arma justamente por causa disso. E disse que não. Mesmo que a pessoa seja criminosa, mesmo que a pessoa tenha culpa, tem que ter mecanismo de defesa. Então vamos arranjar uma instituição que possa arbitrar, que possa fazer o equilíbrio entre as pessoas que estão em conflito. Colocou os tribunais. E na Constituição da República está aqui escrito que o acesso aos tribunais é livre, gratuito e promovido pelo Estado. E hoje você vai ao tribunal, estão a dizer que você fez mal porque foi ao tribunal. Mas uma coisa curiosa, como é que eu não iria ao tribunal? Quando dentro do partido, o órgão que tem responsabilidade de zelar pelo cumprimento do Estatuto, que é o Conselho Jurisdicional Nacional, este mesmo órgão assiste, impávido e sereno, à violação do Estatuto. E coisa curiosa, quando vamos ao tribunal, é o mesmo órgão, o presidente desse órgão, Dr. Simon Makulani, que é advogado daquele que violou o Estatuto. Então, meus amigos, como não ir ao tribunal? Imagina tu, Massango, você vai à esquadra, alguém roubou na tua casa, né? Como tu gostas de tecnologia, imagina este tablet todo bonitinho que está aqui à tua frente. Alguém roubou o tablet. E você vai descobrir que, indo à polícia, o próprio polícia é defensor do ladrão e até quer te prender a ti. Então é mais ou menos isso que estava acontecendo na Renamo. Então é isto que nós queremos combater dentro do nosso partido. É isto que nós, em tabela, queremos emprestar isto. Veja só, as pessoas hoje já falam abertamente de perfil. As pessoas já falam de estatutos, as pessoas já falam da Constituição da República, as pessoas já falam de princípios democráticos. Então é isto. O meu objetivo
E o meu contributo que estou a dar a esta nação é exatamente as pessoas começarem a debater de forma livre e natural estes assuntos que antes era tabu. Só para terminar mesmo, mas mesmo para terminar, por que era tabu? Porque o Partido Renamo, meus amigos, o Partido Renamo, toda a luta que fez durante todos esses anos era para trazer a liberdade política, trazer a liberdade econômica, trazer a liberdade de associação, trazer a liberdade de manifestação, que os jovens tanto falam hoje do artigo 51. Essas liberdades, esses direitos, é que estiveram na luta da Renamo. Porque a Renamo não queria aquilo que é a palavra do chefe, é palavra de ordem. Não, a palavra da lei é que é palavra de ordem. Mas hoje a Renamo está a reproduzir os mesmos valores que a Frelimo defendia em 1977. Até a Frelimo evoluiu um bocadinho. Hoje a liderança da Renamo está a defender a mesma coisa que se defendia em 1977. E o perfil, aquilo que chama-se de perfil, é exatamente uma técnica comunista. Aquilo que a Renamo diz que sempre lutou contra o comunismo. O perfil é uma técnica comunista que visa pura e simplesmente a visão histórica. Portanto, aquele que historicamente lutou, aquele que historicamente esteve naquele momento, e não sei o quê. E tu esqueces a visão contemporânea, a visão da inovação, a visão da evolução, a visão, digamos assim, de adequação aos novos tempos. E logo, se tu me permitir, só para terminar, o perfil exclui jovens que entram na Renamo com 18 anos, que é permitido ter 18 anos no Estatuto, até os 34 anos, que corresponde a quase 70% daqueles que vão votar. Então, 70% das pessoas que vão votar, o próprio perfil diz que não tem qualidades nenhuma de liderar o partido, mas querem o voto deles. Querem que sejam eles a estar na rua, a lutar lá, apanhar o sol, a chuva, controlarem o voto, fiscalizar o recenseamento, estarem disponíveis para serem maltratados pela polícia, serem presos pela polícia, inalar gás lacrimogéneo, serem expulsos nos seus serviços, serem perseguidos. Então, estes aqui todos que fazem esse trabalho pela Renamo, é o que a própria Renamo diz que vocês nunca podem ser presidentes neste partido. O próprio presidente do partido, que está agora a viver numa boa, que tem um gabinete, que tem um orçamento de cerca de 120 milhões por ano, quem trouxe este investimento, quem trouxe estes 120 milhões por ano, são estes jovens, dos 18 aos 34 anos. Foram eles que lutaram para o presidente hoje estar na posição que está. Então, é uma contradição tremenda ser a Renamo a defender esse tipo de princípios, ser a Renamo a defender até aquilo que a Frelimo tem vergonha de defender. E nós já estamos a defender publicamente. É por isso que você tem um porta-voz do Partido Renamo, tem coragem de ir em público, ir defender isso com a maior naturalidade. E ainda perguntarmos a ele, olha, o Estatuto diz que é preciso apresentar contas, né, do dinheiro que receber. Em 5 anos, sabe quanto dinheiro a Renamo recebeu do público? Quanto? Do dinheiro da Assembleia, do dinheiro do gabinete do presidente. Juntando tudo, dá 210 milhões de meticais por ano. Em 5 anos é equivalente a 17 milhões de dólares. A Renamo recebeu em 5 anos do dinheiro dos impostos do povo 17 milhões de dólares. Quem trouxe os 17 milhões de dólares? São os jovens dos 18 anos aos 34. Eles é que lutaram pela vitória. Eles é que estiveram ali a ser presos pela polícia. Eles é que estiveram à frente dos blindados. Eles é que estiveram a anelar gás lacrimogéneo. Eles é que estiveram, por exemplo, aqui em Maputo, presos durante uma semana inteira, sem ver a família. São esses jovens, são expulsos do serviço quando descobrem que são da Renamo. Então, estes jovens que trouxeram esses 18, 17 milhões de dólares para a Renamo estar a usufruir, são os mesmos que estão a dizer que vocês não podem nunca chegar a ser presidente da Renamo. É por isso que alguns jovens estão a dizer que nós estamos à espera até Venâncio Mondlane completar 15 anos de militância para nós votarmos. Isto é perigoso, é perigosíssimo para a própria Renamo, porque não está a querer ouvir a voz do povo, não está a querer ouvir os jovens que estão a dizer. Quando esta comitiva que foi à rua no sábado para ir fazer a marcha de educação cívica, ouviu o que o povo disse. O povo foi muito claro que neste caminho que a Renamo está a andar, a Renamo está a caminhar para o seu precipício.
É como se o partido estivesse num cortejo fúnebre para ele próprio ser enterrado no cemitério. Bom, muito obrigado. Obrigado, engenheiro Venâncio Munhã. Iremos ler alguns comentários da nossa página do Facebook. Também iremos abrir as nossas linhas para ouvirmos algumas opiniões dos nossos telespectadores. Também podem colocar algumas questões para o nosso convidado de hoje, que é o político Venâncio Munhã. Temos aqui o comentário do Celestino, grande Venâncio Munhã, estamos consigo. Temos aqui um outro comentário do Julinho Faz Bem, Venâncio Munhã, Júlio Demand, muita força Venâncio Munhã, estamos juntos. Boaventura, grande meu ídolo. Temos aqui um outro comentário do Armando Paundi, estamos contigo Venâncio Munhã. Temos aqui o comentário. Sim, temos o primeiro telespectador em linha, está sim. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa? Anonimato. Sim, de uma forma bem rápida, coloque a sua opinião e também a sua questão. Bom, a minha opinião é o seguinte. Tenho que concordar com o doutor Venâncio Munhã, que está aí nas suas palavras com o que ele diz e faz, e pedir um apelo já agora aos outros membros da Renamo que deixem a ele governar a Renamo, porque nós jovens precisamos de uma pessoa que nem o Venâncio Munhã, porque esse país está perdido com as pessoas que estão a governar agora. Nós precisamos de pessoas como o Dr. Venâncio Munhã a liderar o Moçambique, a governar-nos, nós, todo o povo moçambicano, os jovens em si, hoje em dia, querem uma pessoa que nem ele. Estou a gostar de como ele fala, as ideias que ele tem para o Moçambique, porque nós precisamos estar livres da Frelimo, queremos Moçambique de volta. A Renamo lutou para Moçambique ser democrático e hoje estão aqui, estão Obrigado, Ilustre. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Ligue e participe no nosso diálogo 285 13 59 92 7. Em diálogo nós recebemos o engenheiro e político moçambicano Venâncio Munhã, que está nos ajudar a dialogar em torno da situação política e social do nosso país. Temos aqui alguns comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do Travis Scott de Moss, Venâncio Munhã, grande presidente. Adolfo Paulo, estamos contigo, Venâncio Munhã. Temos aqui um outro comentário. Antes de ler o comentário, temos o outro telespectador em linha. Está assim. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa. Perdemos o nosso telespectador. Podem tentar ligar para o nosso contacto. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook. Também podem colocar as vossas questões na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do Jordan. Boa tarde, de Massango e chefe líder Venâncio Munhã. Bom, temos um outro telespectador em linha, está assim. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar. De onde acompanha o nosso diálogo de hoje? Se tiver uma questão, é o momento de colocar. Boa tarde. Sim, com quem conversamos, de onde acompanha o nosso programa? Da Matola. Sim, Luz, pode colocar a sua opinião, também se tiver uma questão, é o momento de colocar. É o seguinte, simplesmente eu gostaria de saber ao ilustre aí. Alô? Sim, pode colocar a sua questão, Ilustre. É o seguinte, eu sou da defesa, eu só não vou ser identificar, mas eu sou da defesa. Sem nenhum problema, pode colocar a sua questão. É o seguinte, na verdade, o único perfil que existe em Moçambique para governar esse país é o Venâncio Munhã. Então, o único perfil que existe para governar o país é do Venâncio Munhã. É bem sabido que ele é a pessoa certa. Apesar que o próprio partido da Renamo está a baretar, pensar que criar dificuldade para ele não concorrer, né? Eu não sei se há a possibilidade de ele, se calhar, fazer um partido dele independente, porque acredito que todos os moçambicanos estão a favor dele. Todos, eu tenho máxima certeza, todos estão a favor dele.
Mas já que o próprio partido B também já está corrompido, se calhar com a aprovação Lima também, não vão deixar ele progredir. Sempre isso que eu quero falar. Obrigado, Lúcio. Ficou aqui o essencial. Podemos encerrar um pouco as linhas, só para colocarmos esta questão do nosso telespectador. O nosso telespectador pergunta ao Venâncio Mondlane qual é o plano B. Por que o Venâncio Mondlane não cria um partido? Por que não concorda de uma forma independente? Sim, essa é uma das questões que muitos têm colocado. E eu agradeço imenso, porque são pessoas que realmente estão muito preocupadas com o curso do país. Só para tu veres, a maior parte das opiniões, as pessoas falam da Renamo, mas logo a seguir as pessoas falam do país. Quer dizer, as pessoas quando estão a falar do problema da Renamo, no fundo, não é preocupação com a Renamo. Estão preocupadas com a situação econômica, social do país, que realmente está uma tragédia isto. Isto está realmente alguma coisa dramática, não é? Então, eu agradeço imenso essas opiniões, e são legítimas, né, de criação de um partido ou ir para uma coligação. Há várias formas que as pessoas estão a fazer, mas eu gostaria de que compreendessem que eu, neste momento, tenho ainda esperança que a Renamo é, de fato, a maior força política para trazer transformações em Moçambique. O único problema é que o que está a acontecer é que a liderança da Renamo abandonou aqueles valores que estiveram na origem da própria fundação da Renamo, que é, na verdade, voltado para o interesse público, voltado para defender o povo, voltado para lutar pelos injustiçados. Então, eu, neste momento, tenho esperança que a Renamo possa ser resgatada. É por isso que digo que a minha candidatura não está ainda perdida, porque tem um congresso, e é daqui a pouco. Portanto, no dia 14, no dia 15 e 16 de maio, já vamos ao Congresso. Então, eu tenho essa esperança. Então, depois do Congresso, logicamente que vamos analisar todas as questões, mas a minha esperança é que os congressistas da Renamo ganhem consciência de que foi cometido um ato ilegal, um ato que fere os próprios estatutos, um ato de exclusão, um ato antidemocrático. Então, eu gostava que também pudessem compreender. Eu digo que as pessoas, é muito legítimo o que as pessoas estão a dizer, estão muito preocupadas com o país, e são pessoas que tudo que dizem, tenho certeza que dizem, porque muita gente tem muito carinho por mim e querem o meu bem, realmente estão a ver que estou a passar situações muito dramáticas, muito complicadas, são insultos dentro do partido, fui despromovido de todos os meus cargos, como mandatário nacional, como assessor do presidente, como relator da bancada, quer dizer, todo tipo de ataques que eu sofro em tudo que é lugar, mas eu tenho que aguentar isto, porque eu sei que não estou a lutar por mim. Olha, cá por mim, Massango, esta luta podia ter parado há muito tempo, mas eu todos os dias eu estou a ouvir clamores das pessoas, e como eu tenho um programa, tenho um projeto que é o VM7 Denúncias, que é um projeto que eu visito, recebo denúncias de pessoas que sofrem injustiças, pessoas que estão a ser maltratadas por aí fora. Então, eu tenho visto o nível de sofrimento em que esse povo está envolvido. Então, começo a dizer que agora já não posso depender muito do meu querer. Eu tenho que ir pela via que vai me garantir ter melhor capacidade de continuar a lutar por este povo. Então, por esta via, neste momento, eu estou focado no Congresso da Renamo, estou focado na Renamo e vou fazer o máximo para que esta esperança que ainda existe se concretize. E eu acredito que no Congresso da Renamo há de haver uma grande reviravolta. Por isso que não percam esperança, façam de tudo, juntemos as nossas mãos, as nossas forças, para que no Congresso da Renamo, de fato, o perfil seja cancelado e todos, de igual forma, em igualdade de circunstâncias, possam concorrer e que possam, digamos assim, ser escolhidos pelo melhor programa que apresentarem para os congressistas. Doutor Venâncio Mondlane, é comum ouvirmos nos bastidores que dificilmente o Venâncio Mondlane chegará ao Congresso. Vai se fazer de tudo para ser barrado, não vai chegar ao Congresso. O que pensa em torno disso? Tendo em conta que em algum momento tem a esperança em as coisas mudar dentro da Renamo. Não, a esperança que eu tenho neste momento, como sabes, eu não tenho armas, né? Não ando com sacos de dinheiro, não tenho quadrilhas, que nem aquele senhor
no Conselho Nacional, o presidente da COLD, que ameaçou que eu precisava só da autorização do presidente para me acabar comigo, né? Que ele dizia que tinha solução para acabar comigo. Portanto, ele deve ter uma quadrilha, deve ter um esquadrão de morte, deve ter armas, deve ter assassinos ao serviço dele. Então, eu não tenho esses assassinos, não tenho esses esquadrões, não tenho sacos de dinheiro para andar a comprar as pessoas. A única minha esperança que eu tenho é que eu acredito que os congressistas, porque esse é que tem a última palavra. Eu acredito que os congressistas, eu acredito que o Congresso há de, pela primeira vez, depois de todo este período, refletir que tipo de renome que eles querem. E ao refletir nisso, acredito que eles vão cancelar o perfil. Cancelando o perfil, eu tenho esperança de concorrer. Então, essa é que está a minha esperança. A minha esperança está exatamente aí, porque eu não acredito que um membro da Renamo normal, que ouve o que as pessoas falam nas ruas, que ouve o que as senhoras dizem nos mercados, que acompanha as redes sociais, que anda em reuniões, quer dizer, uma pessoa que está a ouvir o palpitar do povo, que não esteja a perceber o que o povo está a pedir, que não esteja a perceber qual é que é a vontade do povo agora. Fechar os ouvidos, fechar a vista, fechar o próprio coração, para não ouvir de um povo que amanhã nós dizemos que queremos o voto desse povo. É uma contradição. O caminho que a Renamo está a levar agora é o caminho do suicídio. Então, eu não acredito. Uma vez eu ouvi a Fátima Menbira fazer esse tipo de comentários sobre essa crise na Renamo. Ela dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia que todos esses que estão a combater o Venâncio, querem bloquear o Venâncio, estão a atacar o Venâncio, na verdade apresentam-se como se fossem da Renamo, mas não gostam da Renamo. São os que querem a destruição da Renamo, querem asfixiar, querem o suicídio da Renamo. São assassinos do próprio projeto da Renamo. Então, eu acredito que apesar de todos esses assassinos da própria Renamo, assassinos do projeto da Renamo, estarem muitos à minha volta, como se fosse um grande exército contra mim, mas eu acredito e vou continuar para frente. Porque eu acredito numa palavra sagrada na Bíblia que diz assim: ainda que um exército se levantasse, ainda que uma guerra fosse decretada contra mim, eu não temeria mal algum, porque o Senhor é que me sustenta. Doutor, uma outra questão. Em algum momento falou dos congressistas. Se os congressistas serem comprados, vai concorrer ou não? Não, vou continuar a concorrer, porque eu já passei uma mensagem para os congressistas e eu sei que neste momento recebemos informação a partir de ontem que estão a ser distribuídos alguns envelopes que partem de 6 mil meticais até 15 mil meticais em função do nível na hierarquia do Renamo. O único recado que nós deixamos aos congressistas que é para receberem esse dinheiro, porque esse dinheiro vos pertence. Pelo contrário, esse dinheiro devia ter sido entregue há muito tempo. Eu falei aqui que o partido está a receber, ao longo dos 5 anos, recebeu 17 milhões de dólares. E nunca prestou contas sobre isso. Então, recebam esse dinheiro é vosso, recebam. Normalmente, quando se compra alguém, dá-se uma parte, depois dizem a outra metade vamos te dar depois do resultado. Então, o que vocês devem fazer é o seguinte: o dinheiro que vão vos pagar agora, recebam como vosso. O dinheiro que querem vos dar depois das eleições, como vão perder? Então, vocês entendam que é um investimento que vocês fizeram para a nova Renamo e não recebam a segunda parte. Mas este que querem vos dar agora, recebam esse valor. O valor é vosso, recebam, está aí convosco. Então, se alguém tem dúvida de como o partido está sendo gerido, é só se lembrar das últimas palavras no debate que nós tivemos com o porta-voz da Renamo. Quando se perguntou a ele, já fizeram prestação de contas? Diz, sim, fizemos prestação de contas, só que não tinha números. Então, só para você ver como é que você vai fazer prestação de contas, como é que você vai apresentar um relatório financeiro que não tem números. Quer dizer, isto dava para o Prêmio Nobel da Economia, não é? E eu acho que os cientistas têm que vir a Moçambique e pedir uma entrevista ao Dr. Manteigas para perceber que mente brilhante é essa que descobriu que há relatórios que podem ser feitos financeiros que não tenham números. Portanto, isto é uma grande inovação na contabilidade e na economia, não é? Então, penso que ele, se calhar, vai merecer uma estátua, digamos assim, num panteão dos grandes Nobels, digamos assim, do absurdo, não é? Engenheiro, está-se a distribuir dinheiro na Renamo? A informação que nós temos é que há indícios de delegados
que foram, digamos, aliciados com dinheiro. Logicamente que não vamos dizer os nomes para proteger essas pessoas, porque o nosso recado, como é, recebe o dinheiro. Se eu disser o nome do delegado que foi, digamos, aliciado ou que recebeu esse dinheiro, eu coloco em causa exatamente o delegado. Mas nós temos informação, porque muitos desses delegados partilham essa informação e às vezes perguntam o que a gente faz. Querem nos dar dinheiro? A gente diz, não, recebe. Recebe o dinheiro porque esse dinheiro é vosso. Esse dinheiro deve ter sido entregue há muito tempo. Então recebe o dinheiro. Engenheiro, acha que o Suf Momad vai sair do poder? Eu acredito que sim, por aquilo que eu tenho acompanhado do partido, pelo estágio em que a Renamo chegou, que bateu quase no fundo do poço, em matéria de contestação pública. Mas tu vais ver uma coisa, o que é contestado não é a marca Renamo. A marca Renamo é uma marca que eu posso dizer que está no período de glória. Tanto mais que no ano passado, a Massango deve ter acompanhado que havia uma residência aqui, um prédio, onde a população descobriu que tinha lá 3.000 camisetas da Renamo. O povo todo quase que destruiu o prédio para tirar de lá as camisetas. Portanto, a marca Renamo está num período glorioso. A contestação que está sendo vista agora é a contestação sobre a liderança da Renamo. Isso não restam dúvidas. A contestação é muito grande. É a contestação dentro do partido, é a contestação dos eleitores, é a contestação até dos partidos nossos adversários. Quando decidem em momentos de serenidade, em que deixam todas as politiquices e querem falar conosco de coração para coração, de irmão para irmão, eles próprios nos dizem, olha, apesar de sermos concorrentes políticos, mas a liderança que vocês têm é a liderança certeira para o cortejo fúnebre, para o funeral da Renamo. A liderança que vocês têm, na verdade, nem é um líder. O que vocês têm foi a infiltração de um coveiro para levar o caixão da Renamo diretamente para o próximo cemitério. Então, isto tudo me diz a mim e me dá confiança de que não há de haver congressista que perceba disto, que acompanhe a atualidade, que não possa entender que chegou a hora de o presidente Suf Momad ir descansar. Doutor, uma outra questão. Há figuras sonantes da Renamo como Ivone Soares, Manuel de Araújo, Hassan, ou assim, Muxanga, que estão calados, que não mostram apoio ao Venâncio Mondlane. O que acha sobre isso? Não, e o que eu acho é que eles não têm que mostrar apoio ao Venâncio. Eles não são obrigados a apoiar o Venâncio. Agora, o que eu acho é que eles têm que mostrar apoio aos ideais democráticos defendidos pela Renamo. O que eu estou a defender? Por exemplo, eu estou a defender, desde o início, defendia o cumprimento escrupuloso dos estatutos. Eu acho que essa ideia não é Venâncio, isso não é a cara do Venâncio, isso é defesa da Renamo, é defesa da democracia, é defesa da lei. Então, isso eu acho que eles deviam defender, né? Sem nenhum, digamos, temor. Eu estou a defender, por exemplo, defendi a convocação do Congresso. Que o Congresso, na verdade, a estratégia era nunca convocar o Congresso. Quando eu levei o caso ao tribunal, um dos frutos, porque às vezes as pessoas perguntam, mas essa coisa do tribunal não está a dar em nada. Não! A maior vitória que tivemos neste processo foi graças exatamente ao tribunal. Porque nós acabamos chegando a um acordo em tribunal para a marcação do Congresso para os dias 15 e 16 de maio. Foi justamente produto da luta que nós estamos a fazer e que houve um acordo escrito em tribunal que levou ao Congresso. Então, isto tudo que eu estou aqui a falar, a questão da prestação de contas, que está justamente nos estatutos do partido, está na lei dos partidos políticos, está em cobertura na Constituição da República, que é a obrigação de qualquer partido prestar contas. Então, isto aqui eu acho que qualquer membro da Renamo devia defender isto. Que o Conselho Nacional não tem competência para andar a fazer, elaborar deliberações que vão para além dos limites estabelecidos nos estatutos. Isto, qualquer um deles devia defender. Então, se eles não defendem isto, penso que aí deve haver alguma coisa que não está bem. Mas não tem que defender o Venâncio, mas eu acho que estes princípios e este debate, eles deviam defender. Tanto mais que são pessoas que neste momento têm um privilégio de terem, digamos, seguidores
são pessoas, são opinion makers, portanto, são pessoas cuja voz é ouvida e que pode esclarecer e influenciar muita gente. Então, eles têm obrigação, indo para aquele princípio que eu disse antes, que a própria Bíblia e a própria Constituição da República diz que é obrigação daquele que conhece a solução colocar essa solução em público e em prática, não é? Então significa que eles, tendo conhecimento, tendo sabedoria, deveriam justamente surgirem como a charneira para o esclarecimento dessas zonas cinzentas e que toda dúvida que o povo tem, toda a confusão que anda na cabeça das pessoas, e eu penso que com a voz que eles têm, o privilégio que este país lhes deu de terem os microfones à sua disposição, eles deviam mostrar um posicionamento correto, um posicionamento democrático, um posicionamento legal. Então, eles deviam fazer isso, na minha opinião. Obrigado, engenheiro Venâncio Mungano. Vamos abrir as nossas linhas para ouvirmos outras opiniões dos nossos telespectadores. Podemos abrir as linhas. Pode participar no nosso programa 2, colocando as vossas opiniões através da nossa página do Facebook, que é Frejocia Shop. Também pode ligar e participar no nosso diálogo através de 85 13 59 92 7. Temos um outro telespectador em linha? Ainda não temos? Temos sim. Tá sim. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar, de onde acompanha o nosso programa de hoje? Boa tarde, a partir da cidade de Maputo. Sim, com quem temos o prazer de falar? Sim, anonimato. Sim, e Luís, pode colocar a sua opinião, se tiver uma questão, este momento de colocar a sua questão. Sim, nós sabemos que a Renamo nasce pela democracia em Moçambique, não é isso? Sim. E, na verdade, não está-se a seguir tanto aquilo que é a democracia, o próprio partido, né? O que o Venâncio pensa em fazer para mudar o cenário desse, quer dizer, para reverter esse cenário que está aqui a acontecer? Sim, a minha questão é essa, porque nós jovens, olha, nós estamos a precisar da Renamo, porque a Folha já deu o que deu. Nós temos muitos casos que nós percebemos. Vamos praticamente ensino em Moçambique. Devido ao nepotismo, tem tio, tem lá alguém, os primeiros estudantes muitas das vezes não conseguem admitir porque a vaga foi atribuída, por exemplo, a quem tem filho ou tem um familiar numa universidade. Quem sabe, quer dizer, quem sabe tem conhecimento não está lá. E quem não tem é quem está lá. Quer saber? E são situações que nós temos que reverter. Não enquanto os estudantes do ensino superior não consegue simplesmente interpretar um texto, mas está lá na universidade, através do ensino superior, numa instituição pública. Fica-se. Obrigado, Ilux. Ficou aqui o essencial. Também vamos ouvir um outro telespectador. Ligue, participe no nosso Diálogo 2. Em Diálogo nós recebemos o engenheiro, pastor e político moçambicano Venâncio Mungano. Ligue através de 85 13 59 92 7. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui comentário do Benuan, mas antes de ler o comentário temos outro telespectador em linha. Está sim. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa? Sim, boa tarde, senhor. Vai ligar aqui na Beira. Sim. Com quem temos o prazer de falar? Sim, o que eu tenho a dizer é que eu tenho encorajado a senhora Venâncio Mungano, é que eu tenho mais sorte, depois é possível. Sim, Luís, pode colocar a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje. Perdemos o nosso telespectador. Temos aqui o comentário do Ben Moyane. VMC é o perfil ideal para o contexto atual dos moçambicanos. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário de Luís Maposse. Senhor Venâncio Mungano, gostava de saber quem toma as decisões no Congresso. Porque se forem as mesmas pessoas, acredito que isso pode ser um impasse para anulação das decisões tomadas na última reunião do Conselho. E caso eles aceitem o perfil, o que fará, porque o povo está ansioso por uma liderança sua. Acredito que o engenheiro
tomou nota dessa questão. Temos aqui um outro comentário, que é o comentário do Umbel, que diz: Boss Venâncio Mondlane, funda teu partido, verás que o povo vai te colocar no poder e vais arrastar esses partidos políticos. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário é o comentário do Nando. Tá bom? Ficou aqui o essencial. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap e também através da Star Times. Ligue e participe através de 85 13 59 92 7. Vamos atender o último telespectador para encerrarmos com as nossas linhas. Ligue e participe no nosso diálogo de hoje. Temos aqui o comentário do Antônio. Agora é o momento de jovens, Ernesto Dimande, viva Venâncio Mondlane. Temos outro telespectador em linha, está sim, boa tarde. Perdemos o nosso telespectador. Temos aqui o comentário do Benjamin, ele é o nosso futuro presidente da República de Moçambique. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Kumban, viva Venâncio Mondlane, estamos juntos. Temos outro telespectador em linha, está sim, boa tarde. Podemos encerrar as nossas linhas. Voltamos agora com o engenheiro Venâncio Mondlane. Engenheiro, temos aqui algumas questões dos nossos telespectadores. Um dos telespectadores que falou em anonimato da cidade de Maputo, ele gostava de saber o que é que o engenheiro pensa em fazer diante deste cenário. O outro telespectador voltou a colocar a mesma preocupação de vários telespectadores, que é sobre o plano B. Por que não avançarmos para o plano B? Engenheiro Venâncio Mondlane. Olha, boa questão, Massango. Algumas questões, de fato, temos que respeitar o povo. Já houve aqui 3 ou 4 chamadas, e acho que leste aí por volta de uns também 3 ou 4 comentários que batem sempre na mesma tecla em relação ao plano B. Então significa que este é um assunto que nós temos que respeitar. Por que o povo realmente está a falar tanto do plano B? Agora, a única questão que eu disse também era um pedido que eu fazia, que também compreendessem a minha posição de me manter na Renamo, por enquanto. E até o Congresso eu disse que nós temos esperança que o Congresso possa alterar ou anular o perfil. Logicamente que também houve outro telespectador que disse, bom, e se eles não anularam o perfil? E outro quis saber, mas quem que vota no Congresso? Porque pode haver ser as mesmas pessoas que o Conselho Nacional. Bom, no Congresso, a composição do Congresso, porque às vezes também hoje as pessoas falam muito do Congresso, falam disso, mas nunca falam em que parte do Estatuto está. No Congresso nós temos cerca de 14 categorias de pessoas. Então nós estamos a falar do Conselho Nacional, é apenas uma. Mas existem outras 13 categorias, que eu vou assim, para que fique muito bem claro. Nós temos no artigo 19 dos Estatutos, qual é a composição do Congresso? Tem um próprio presidente do partido, tem o Conselho Nacional. O Conselho Nacional são os 120 que tomaram aquela decisão, a última que está em discussão. Temos a Comissão Política Nacional, que em princípio são 15, né? São 15, pela lei acho que são 15 pessoas. Temos o Conselho Jurisdicional Nacional, são muito poucas pessoas, não passam 5. Temos os chefes dos departamentos, tanto os departamentos podem ser centrais. Temos também os presidentes das mesas dos conselhos provinciais. Temos os delegados políticos provinciais e distritais, e este é que está a maior parte daqui dos componentes do Congresso. E também aparecem os representantes do partido fora do país, que não são muitos, e também estão os representantes de cada uma das organizações especiais ou das ligas especiais reconhecidas no partido a nível central e provincial. Portanto, a Liga Feminina, a Liga da Juventude e a Associação dos Combatentes, que é a COLD. E depois tem convidados sem direito a voto. Em termos numéricos, pode chegar até 600 pessoas. O Conselho Nacional foram apenas 120. Então, há a possibilidade de haver aí
cerca de 400 pessoas que não estiveram no Conselho Nacional. Portanto, a maior parte dos que compõem o Congresso não estiveram na decisão do perfil. Então, é nessas pessoas que eu tenho a esperança que possam, digamos assim, corrigir, né? O telespectador perguntava como reverter isto. Eu acredito que esses possam reverter, porque a maior parte dos que vão votar não estiveram no Conselho Nacional. E mais, acredito também que neste entretempo, as mesmas pessoas que votaram no Conselho Nacional a favor, no Congresso, podem fazer uma votação contrária, desde que se faça um bom trabalho. É por isso que eu, neste momento, estou a comunicar-me com as pessoas. Alguém quis saber o que estou a fazer. Este programa é também uma oportunidade de fazer isso, passar a mensagem. Quem quiser pode visitar a minha página de Facebook, pode visitar o meu canal de YouTube, que eu também coloquei o manifesto do partido em formato de vídeo, que é para as pessoas perceberem o que nós queríamos trazer ao partido, que projeto é que nós tínhamos ao partido. Compreendendo tudo isto, eu acredito que os congressistas, ao chegar no dia da votação, vão pesar se querem que o partido continue na estagnação que está, que o partido continue agora como se fosse um cortejo fúnebre em direção ao cemitério mais próximo para colocarmos lá o caixão, ou então o partido quer dar um salto e o partido quer se tornar naquilo que é a nossa maior proposta, que é a Renamo ser a maior força política de Moçambique e uma das maiores forças políticas da África Austral. Portanto, aí é que as pessoas têm que escolher. E o que vou fazendo para reverter isto é exatamente continuar a passar a minha mensagem. Como eu não tenho esquadrões da morte, como eu não tenho dinheiro para andar a pagar congressistas, também se tivesse nem o fazia. Então, a única coisa que eu tenho é transmitir a mensagem, é transmitir o projeto, é fazer compreender às pessoas de qual é que é o outro Renamo possível. Sabes, há um problema. A vida é um mistério, sabes, Massango? Tu que também és teólogo, tu entendes muito bem disso, até tens um livro escrito sobre isso. A vida é um verdadeiro mistério. Sabes que existe uma coisa em filosofia que chamava-se alegoria da caverna. A alegoria da caverna é uma história filosófica que demonstra pessoas que estavam fechadas num lugar que não tinham acesso ao mundo. E a única coisa que elas viam das pessoas do mundo eram sombras. Portanto, havia fogo no meio deles. Então, quando passasse um ser humano lá por cima, projetava uma sombra para a caverna onde eles estavam. Então, para eles, os seres humanos que estavam lá fora eram as sombras. Que é a única coisa que eles viam. No dia em que tiraram um dos escravos dali, foi lá para fora e viu a pessoa real, quando ele voltou para a caverna, disse aos outros, olha, o que andamos a ver esses anos todos eram sombras. Aqueles que passam lá fora não são esta sombra que está aqui. São pessoas, têm um formato assim, têm esta cor, têm olhos, têm pernas, têm não sei o quê, têm prédios, têm cidades. Os outros escravos, quando ouviram aquilo, pegaram naquele homem e mataram. Disseram, porra, esse cara está maluco ou quê? Vem nos dizer que o que passa lá fora não é sombra. Se a gente aqui só está a ver uma sombra. Então aí está a mensagem para os congressistas da Renamo. Andamos todo este tempo a ver sombras. Então vamos lá, de uma vez por todas, ver, afinal de contas, quem é o real ser humano e não a sombra. Então vamos parar com o período das sombras e vamos passar para viver o período da realidade, o período da esperança, o período do projeto futuro, o período, digamos assim, de uma grande Renamo, de uma grande nação e de uma nova era em que realmente tudo aquilo que nós vivemos, a gente compreende que foi um pesadelo. Então, terminado o pesadelo, eis o momento para eu e tu dizermos, eis que tudo se fez novo, como diz a palavra sagrada do Senhor. Engenheiro, ficamos com pouco tempo, mas tenho aqui 3 questões. A primeira questão, e se não corrigirem o perfil, Venâncio Mondlane vai avançar? Sim, vou avançar para dentro da Renamo. Se não se corrigir o perfil, vamos avançar. Algumas questões podem não ser compreendidas agora. Até estou aqui a abrir porque estou a receber uma mensagem do amigo meu angolano que mandou uma mensagem agora que até gostava de partilhar convosco. Queria-vos também partilhar uma coisa.
talvez muita gente também não tenha conhecimento disto, é que em Angola, por exemplo, quando a gente fala do Congresso, é verdade que o Congresso representa o órgão mais alto do partido, mas também não quer dizer que o próprio Congresso possa também tomar decisões que violem a Constituição, violem as leis. E nós tivemos, agora aqui estava a tentar abrir, mas como está um pouco distante essa mensagem, não interessa, o que nós tivemos aqui em Moçambique, aconteceu, por exemplo, em Angola, que um congresso de um partido, um dos maiores partidos de Angola, tem a UNITA, tem o MPLA, mas tem um partido também que chama-se PRS, que cometeram atropelos durante a realização do congresso. E um jovem, acho que chama-se Rodrigues, esse jovem levou o caso à justiça e ganhou no tribunal. E tiveram que fazer um novo congresso no PRS. Portanto, há várias possibilidades. Em Portugal, temos casos desses em Portugal, e vários partidos já tiveram que refazer congressos por causa de irregularidades. Portanto, isso é uma questão normal que acontece, mas acredito que se calhar não é preciso chegar a esse nível, mas que as possibilidades não estão fechadas. Então, enquanto eu estiver acreditando na RENAM, eu estiver na RENAM, todas estas possibilidades eu estou a analisá-las e a ponderar até que ponto posso usar esses instrumentos ou não. Mas estão em aberto. E até quem sabe, até seria uma experiência fabulosa para a nossa história. Vocês já imaginaram, no país, em Moçambique, acontecer um caso de moçambicanos, não? Até podia ser no Partido Frelimo, por exemplo, haver membros do Partido Frelimo que contestem um congresso, o congresso ser anulado. Eu não acharia isso uma coisa má. Eu acharia isso enriquecedor para a nossa história política. Por quê? Estamos a usar os instrumentos democráticos na sua forma mais extensa, na sua exaustão. Sabes, quando você explora no máximo as capacidades democráticas de atingir um resultado, para mim isso me agrada bastante. Da mesma forma que nós exploramos, por exemplo, o sistema de justiça, que era para alcançarmos um objetivo que nós tínhamos, a realização do Congresso, e aconteceu. E isto vai ficar na história. Né? Quem estudar a história de Moçambique no futuro vai ter que falar deste episódio, que houve um congresso que foi marcado porque um conjunto de jovens, não concordando com ilegalidades, levaram ao sistema de justiça e foi tomada uma decisão a favor deles. Engenheiro, em 30 segundos, o deputado Muxanga e o deputado Manteiga criticam muito. Sente-se traído pelo deputado Muxanga? Não, o deputado Muxanga, eu não posso me sentir traído por ele. É o meu mais velho, sempre foi uma grande referência. Eu acredito que ele, neste momento, está muito preocupado com a sobrevivência política dele. Então, muitas das coisas que o deputado Muxanga diz agora, eu nem me sinto ferido com isso, porque eu percebo muito bem de que ele está a salvaguardar aquilo que ele acha que o futuro dele depende. Né? Então, ele acha que a única sobrevivência dele está na política, está em voltar ao Parlamento. Então, eu compreendo a situação dele. Engenheiro, sabemos que pretende um dia ser presidente de Moçambique. Como analisa o presidente Nunes e a sua governação? De uma forma bem breve e rápida. Por favor, engenheiro. Não, o presidente Nunes, eu acho que foi... nós já tivemos presidentes que tiveram os seus problemas, as suas deficiências. Agora, o presidente Nunes foi realmente um pesadelo. Quer dizer, este realmente foi 10 anos de uma época de maus sonhos, de fato. E eu quero acreditar que, de fato, que ainda vamos acordar. E quando nós acordarmos, pelo menos vamos nos aperceber que, afinal de contas, estávamos a sonhar, porque se alguém me disser que esses 10 anos foram de uma realidade, então, realmente o pesadelo foi muito forte. Engenheiro, para fechar, qual é a tua mensagem para o país? A mensagem que eu trago para o país é muito simples, é que vamos todos nós unidos, independentemente das nossas cores partidárias. Portanto, essa mensagem é para os membros da RENAM, é para os membros da Frelimo, para os membros do MDM, do PIMO, do PASUMO, do Podemos, da Nova Democracia, todas as frentes que convergem e que divergem, que vamos todos nós unidos e definirmos uma agenda nacional para Moçambique. Uma agenda que seja de desenvolvimento de médio e longo prazo,
porque o país, do jeito em que se encontra neste momento, nós estamos por um fio para cairmos no poço do abismo. Então, neste momento, a solução do nosso país, o futuro do nosso país, a esperança do nosso país, já não pode estar num único partido. Tem que estar em todos os partidos, em toda a sociedade civil, em todos os moçambicanos unidos. Então, o meu projeto, o meu apelo é que em algum momento os moçambicanos se encontrem e, acima de qualquer cor partidária, acima de qualquer credo religioso, e que possamos nos unir como moçambicanos e definirmos qual é a agenda futura para Moçambique. Qual é o Moçambique que nós queremos? Qual é que é o projeto, o sonho, a utopia que todos nós queremos para o futuro, para os nossos filhos, nossos netos e nossos bisnetos? O que nós queremos deixar como legado? Qual é a herança que nós queremos deixar para que daqui a 100 anos, 200 anos, quando se recordarem de nós, saberem que os nossos tetravós pensaram em nós e desenharam um projeto que hoje nós estamos a usufruir. Esta que é a mensagem que eu deixo. Qual é o Moçambique que você e eu queremos? Obrigado, engenheiro Venâncio Mungano. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. A todos que acompanharam o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Fred Josia Show. Nosso muito obrigado. Não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA Fred Josias. E nós voltaremos amanhã às 14 horas com mais um diálogo aqui na tua TV. Deus abençoe.